Boa noite a todos. Hoje é 8 de maio de 2020, aula de Elementos de Mineralogia e Geologia do curso de Engenharia Civil da Anhanguera, aqui de Osasco, né? Nós estamos entrando na unidade 3, seção 1, e vamos tratar hoje, pessoal, do seguinte, ó. Nós vamos conversar sobre a formação do solo, né? Falando aqui só de forma inicial, o solo, né, o nosso solo aqui nós temos o nosso ambiente aqui com a atmosfera, né? O solo ele é dividido aqui em camadas, ó, né? E o que influencia a camada aqui, essa formação do solo, né, é o intemperismo. E hoje, na nossa aula, nós vamos justamente estudar esses vários horizontes que tem o nosso solo aqui. Cada um tem a sua classificação, né? Aqui, ó, essa camada, logo imediatamente aqui, a superfície, ela tem matéria orgânica, né? Muita matéria orgânica com origem a decomposição da parte vegetal, né? E aí nós vamos apresentando aqui o solo já com certo intemperismo, vai avançando até chegar num ponto que começa a surgir rochas fraturadas, né? E aí nós temos aqui uma área, um local, que aqui nós já temos a rocha sã, né? A rocha sã é a rocha inteira, né? Sem estar fraturada, sem estar submetida à ação do intemperismo. Então vamos percorrer aí, se alguém tiver alguma dúvida, a qualquer momento aí pode me avisar, né? Então aqui, ó, pessoal, o que eu já disse de forma preliminar, né? O solo, ele, ó, né? Ele é formado pela camada C, B, A e a O. Essa é a classificação dos solos, né? E a gente chama aqui, pessoal, horizonte. Os horizontes do solo é um perfil de corte do solo para uma análise, né? Chama-se horizonte do solo, né? Vamos conversar sobre o horizonte C, ó. O horizonte C é aqui, ó, né? O horizonte C, você já começa a perceber no horizonte C que tem algumas rochas aqui, ó, né? Existem rochas aqui, né? Compreende um intervalo de espessura onde ocorre a rocha alterada, né? Ou intemperizada. Olha, tem fragmentos de rocha aqui, né? Então, são fragmentos de rocha que já começaram o processo de intemperismo, de ser intemperizada até se tornar solo. O que eu quero dizer falando de uma fórmula bem popular? Quando eu falo solo, eu estou dizendo a terra, né? Aquela terra lá, aquele pó, né? Que tem no vaso, a terra, né? Então, as rochas, pelo processo de intemperismo, elas vão se tornando solo, né? Por isso que nós temos o solo. Há milhões de anos atrás, eles eram rocha. E com a ação do chuva, com a ação do sol, do calor, eles vão se fragmentando e tornando solo, né? Essa é a origem do solo. Bem-vindo, James, tudo bem? Wesley, James, Manuel, todos aqui juntos, né? Boa noite, professor, tudo bem? Então tá bom, todo mundo bem de saúde, né? E essa Tudo bem, região, graças a Deus. então tá bom. E esse horizonte C,
Ele também é conhecido como saprólito, né? Ou saprolito, né? Ou alterita. Ou saprólito ou alterita, tá? Esse é o nome dessa região aqui, ó, que tem fragmentos de rocha, ó, né? Nessa região aqui, ó. Que você tem pedaços de rocha aqui. Essa região aqui é a região horizonte C. Tá? Então, ela também é chamado, né, de saprolito, saprólito, ou de alterita. Tá? Vamos para o próximo horizonte, né? Ah, vou apagar aqui, né? Aí chegamos no horizonte, pessoal, no horizonte B. Ó, o horizonte B é esse aqui, logo acima do C. Representa uma faixa onde ocorre o quê? Ó? A acumulação de argila, matéria orgânica e compostos oxidados de ferro, hidróxidos de ferro, né? Óxido, hidróxido de ferro e o alumínio. Possui uma cor normalmente alaranjada e avermelhada. Essa região aqui do solo. Só para quem está acessando agora, Verônica chegou, bem-vinda, welcome. O solo ele tem horizontes, né? Na hora que você faz um estudo, você faz um corte do solo, você ali tem de vários horizontes, né? Então, aqui, ó, o horizonte B é esse aqui, ó. Ou essa região aqui, que ele diz que tem o quê? Matéria orgânica, com hidróxidos de ferro, né? Hidróxidos de ferro e alumínio. E alumínio. Né? Então, está fazendo uma pesquisa, uma pesquisa, uma sondagem geotécnica, começou a aparecer hidróxido de ferro, hidróxido de alumínio, então sabe que ali você está no horizonte B. Vamos partir para o horizonte A. Estamos aqui no horizonte A. O que o horizonte A tem? Constituído por matéria mineral e matéria orgânica. Já tem uma mistura dos minerais, né, do solo, e a matéria orgânica. Ele tem normalmente, ó, cor escura, com alta atividade biológica, né? Quer dizer, já tem vida aí, né? Podemos dizer minhoca, né? E algumas outras coisas mais. E com o resto de decomposição de material orgânico sobrejacente. Quer dizer, o sobrejacente é aquele material orgânico que veio de cima, né? Sobrejacente, que se decompõe por cima, oriundo de árvores de folhas, né? Então, esse é o horizonte B que está aí, ó. Desculpa, horizonte A, que é esse aqui, ó. É esse trecho aqui.
já tem atividade biológica, né? Ele tem uma cor escura, né? Mais escura. E já tem atividade biológica também. E restos de matéria orgânica vindos daqui de cima, né? E aí vamos para o horizonte O, né? Então, o horizonte O, que é esse trechinho aqui, ele é formado por quê? Ele é formado por restos orgânicos em vias de decomposição. Aqui em cima você vê que ele está até nessa coloração verde aqui. Folhas, vegetais, né? Tudo que cai ali em cima do solo, né? Então, esse é o horizonte O. Então, só fazendo um resuminho para quem está entrando agora, essa é a divisão de um perfil do solo. Nós temos um trecho que nós temos a rocha sã. A rocha sã é a rocha intacta, né? Que pode ser sedimentar, pode ser magmática, metamórfica. Depois começa pela intemperização, pelo calor, por presença de água, vento, né? Algumas outras coisas mais. Ele começa, ó, essa rocha sã começa a fraturar. E esse fraturamento da rocha vai subindo, ó, vai virando solo, né? O engenheiro não pode falar terra, mas vai virando a terra. Essa terra que as pessoas plantam aí, a terra roxa, né? Isso são tudo vindo da rocha, pelo processo de bater o sol, chover, esfriar, aquilo que a gente chama de intemperismo, vai fraturando a rocha e ela vai virando solo. Então, aqui nós temos ó, o horizonte C, né, o limite. Daí temos o horizonte B, que começa a aparecer hidróxidos de alumínio e de ferro, né? E aí temos o B, o A, né? O horizonte A, ele começa a ter atividade biológica, né? Começa a vir coisas de cima aqui, restos de folhas que começam a sair. Então, esses três horizontes, pessoal, a gente chama de horizonte, né? Eles denominam, eles configuram o que se chama de sólum. E o solo em si, são os três horizontes aqui, os quatro horizontes, né? 1, 2, 3, 4. Então, esses são os horizontes do solo. Em termos evolutivos, né, vamos a algumas descrições agora, né? Em termos evolutivos, o solo, porção que compreende os horizontes O, A e B, corresponde ao intervalo mais evoluído do perfil do solo. O que seria o intervalo mais evoluído? Na hora que ele fala mais evoluído, é aquele mais intemperizado, é aquele que mais sofreu influência das intempéries e de líquidos como a água. Então ele foi fraturando, 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 até que vira o solo. Por isso que ele fala que é um solo evoluído, é o solo mais intemperizado. Está mais intimamente ligado ao processo de reorganização estrutural do material do solo, né? Ele que forma, ele que vai compor aquele solo, né? Aquela superfície granular veio da rocha. Então vamos lá. É no solo, né, como eu já disse, né, que minerais como a goetita, que é o hidróxido de ferro aqui, ó, e a hematita, que é o óxido de ferro, se acumulam, olha, no solo,
formando outros minerais. A laterita, né? Rocha rica em ferro, com alvo de inúmeros projetos de exploração mineral. Então, é nesse solo, nos horizontes O, A, B, que se forma a goetita, né? Que é um óxido hidróxido de ferro, né? Óxido está aqui o O, hidróxido é o OH, de ferro. E a hematita, que é um óxido de ferro, lá que as pessoas vão lá para fazer o quê? Fazer a prospecção do minério de ferro. Tá? Então, nós podemos dizer que o minério de ferro ele é basicamente bem próximo à superfície, né, a sua exploração mineral. Aqui nós temos a hematita, né, e a goetita, um aspecto só visual deles. E, olha aqui, por que no Brasil, né? Porque no Brasil tem minério de ferro. Por quê? Porque essa rocha, esse tipo de rocha, se forma em condições quentes e úmidas, característica comum em climas tropicais como o Brasil. Por isso que o Brasil tem muito minério de ferro, porque nós temos aquelas condições de transformar os minerais produzindo o óxido de ferro e o oxidróxido de ferro, que faz a prospecção do minério de ferro. Né? Temos o calor, clima quente tropical e muita chuva, como, por exemplo, na Amazônia, né? Muita chuva. Então, daí surgem os locais para prospecção de minério de ferro. Então, do ponto de vista evolutivo, da evolução, né, o solo, né, pode apresentar natureza autóctone ou alóctone. Né? Então, o solo pode ser autóctone ou alóctone. Vamos ver o que é isso daí. O nome é só um nome que é complicado. Viu? O solo autóctone é o solo residual. A rocha de origem encontra-se imediatamente subjacente a ele. O que é isso? Você tem o quê? Você tem o solo sendo formado, né? E aqui embaixo já tem a rocha, né? Você tem o solo, tá aqui o solo, os grãos de solo, os grãos de terra, mas engenheiro não fala terra, fala solo. Os grãos de solo, engenheiro. E a rocha que originou ele está aqui embaixo dele. É junto. É isso que a gente chama de solo residual. É aquele que é formado no próprio lugar. Né? Então, ele é um solo o quê? Autóctone. Tem que apagar. Então, o solo, quando é formado pela rocha bem próxima a ele, embaixo dele é autóctone. Né? Um exemplo de solo residual de granito é o solo saibroso. Solo residual de basalto é a famosa terra roxa. Né? O basalto, por intempérie, ele vira terra roxa. Né? O granito, pelas intempéries, ele vai virar um solo saibroso. A terra roxa foi há muito tempo atrás um basalto. E o granito foi muito tempo atrás. A terra saibro, né, muito saibro, foi há tempos atrás o granito. Daí as ações de intempérie, juntamente com a água, transformaram ele. Né?
E vamos ver o processo aqui, ó. Aqui, por exemplo, estamos falando do basalto, né? O basalto aqui é uma rocha vulcânica, né? Ó, saindo do vulcão. Por ser uma rocha vulcânica, ó, aqui um exemplo. Ó, aqui é o basalto, ó, na superfície da Terra. Daí, por ação das intempéries aqui, pessoal, chuva, sol, vento, tudo mais, ele vira terra roxa. Que é essa terra aqui que a gente conhece como agriculturável, né? Então, aquela terra roxa, toda vez a terra, não fala muito, a terra roxa é boa para plantar, terra roxa, terra roxa. Ela foi, há milhões de anos atrás, uma rocha vulcânica que saiu de um vulcão, né? Ficou muito tempo nessa condição aqui, ó, e a ação das intempéries, né, transformou na nossa terra roxa, aí, que a gente tem tanto aí no Brasil. Tá? Que veio de quem, pessoal? Do basalto. Veio do basalto. Entendido esse fluxo aí? E agora vamos ver o granito, né? O granito, ó. Esse aqui nós temos o granito, né? Ó, ele é uma rocha plutônica, né? Ele está lá dentro, ele formou lá dentro, tá? Uma rocha intrusiva, intrusiva é lá dentro. Aqui, ó. Foi formado aqui. Depois ele veio aqui, ó. Daí ele surgiu na superfície, né? Por uma série de evolução geológica e por milhões de anos. Que tem esse aspecto aqui dessa foto aqui, ó. O granito. Daí também, pelo intemperismo, ele virou esse solo argiloso aí, que a gente vê em muitas estradas de terra ainda, né? Indo para fazenda, para sítio, para chácara. Aquele solo argiloso que você vê na estrada, ele era um granito há milhões de anos atrás. Foi formado, né, internamente, né, através do magma, né, e surgiu na superfície por umas questão de evolução geológica, né, e após o intemperismo, ele virou um solo argiloso. Vamos lá. Então, pessoal, olha, sempre lembrando, ó, e esse solo aqui, a rocha, né? A rocha estava embaixo dele, ó, né? Esse solo argiloso, o granito estava aqui, ó, né? Então, esse é um solo autóctone, né? É um solo autóctone. Esses são os exemplos, né? As rochas aqui estavam aqui, o granito. E, ele é formado no local, tá? Então, vamos ver agora o que é o solo alóctone, né? Alóctone, né? O autóctone ele é feito pela rocha que está embaixo mesmo, né? Logo, consequentemente, o alóctone é feito por um solo que não estava lá, né? Esse solo foi transportado de alguma maneira que nós vamos ver aqui, ó. É um solo, né,
cujo material composicional foi transportado, né? Por ação de vento, por ação de gravidade, né? Gravidade, né? Aceleração da gravidade, por vento ou por água. Alguma coisa levou esse solo para outro lugar e ele fica sobre uma rocha que não tem nada a ver com ele, né? Você tem uma rocha embaixo, e em cima você tem outra terra, você tem outro solo que não teve origem nela, né? Que quais seriam, então? Vamos lá. A rocha original não se encontra subjacente a ele, tá? A rocha original não se encontra subjacente a ele. Ele possui, esse solo, possui natureza distinta e compatível com outras rochas. Então, alguma coisa deslocou esse solo para outro lugar. E por que meio seria? Vamos ver. Aqui antes tem o seguinte, ó, um exemplo, né? Como é que você identifica o solo transportado? Ó. Eles chamam isso de stone lines, né? Você vê que aqui para cima tem os solos totalmente diferentes. Não existe uma transição homogênea, né? Ó. Aqui você tem uma cor, ó, e aqui você tem outra. Sem contar que você vê aqui também indícios de um provável transporte, ou por vento, ou por água, né? Você vê que tem algumas formações aqui que nos sugerem esse tipo de ação, né? Vamos lá. E eles são, olha aqui, ó, os fragmentos de rocha, ó, os fragmentos rochosos, né, são arredondados ou subarredondados. Por quê? Porque se fosse grãos de rocha com arestas assim, mas como eles foram levados com o tempo, com o atrito em outras rochas, né, que ele aconteceu um processo que ele foi se arredondando, né? Então ele perdeu aqui aquelas arestas, né? E isso é uma das provas que ele sofreu esse processo aí, né? E ficou redondinho assim. Certo? Então esses são os solos transportados, né? Então, esses solos aqui, ó, os aloctones, que nós estamos falando sobre os aloctones, né? Que são os transportados. E eles, os solos aloctones, olha, pessoal, eles podem ser o quê? Coluvionares e aluvionares, né? Os solos autoctones, aloctones, né? Desculpa. Os solos aloctones, né? Que são os transportados. Eles podem ser o quê? Coluvionares ou aluvionares, né? Comum em muitas regiões com rios e até mesmo cidades próximas ao litoral, né? Então, eles foram transportados, ó. Os coluvionares, ó, são transportados por quê? Pela ação da gravidade. Por exemplo, você tem, né, elevações serranas aí, e você tinha as pedras aqui, as rochas aqui, e a gravidade fez que eles rolassem, né? E começaram a se acumular aqui, ó. E com o passar do tempo, as intempéries foi fragmentando, né? E eles viraram solo, como nós podemos observar aqui, ó, nessa foto, né?
Então, esses são os coluvionares, né? Eles são transportados pela ação da gravidade. E aqui são os aluvionares, né? Os solos aluvionares, transportado pela água, por rio, pelo mar, né? A água vai levando, né? Vai abrindo aqui, e esses solos vão se depositando aqui, ó, e vai embora. Esses são um dos tipos de transportes também. Quanto à composição, né? O solo é formado por minerais primários, né? Os mais comuns, né, que a gente já falou, é o quartzo, feldspato, feldspato potássico, plagioclássio e micas, né? Então, os mais comuns que formam o solo, né, são esses daí. E a gente chama de minerais primários. Os secundários são, né, os oxidróxidos de ferro e argilominerais diversos, né? E a matéria orgânica, né, também faz parte do solo, né? E também o quê? O espaço poroso, né? Aqui você tem os solos, né? Os grãos de solo. Existem entre eles os espaços que nós daí vamos estudar em mecânica dos solos, isso daí, tá? A porosidade do solo. E essa porosidade aí, pessoal, né? Essa porosidade que são esses espaços aí, né? Ou eles são preenchidos com água ou ar, né? E essas porosidades influenciam muito, sabe no que a gente vai estudar? Influenciam muito no recalque nas obras, né? Aquele recalque que vocês veem que acontece, né? Não dá uma recalcada alguma obra que vocês conhecem? Esse recalque é porque a porosidade diminuiu, né? Os grãos continuam o mesmo. O que causa é a diminuição da porosidade, né? Dos recalques em obras, em edificações. Tá? Aí tem, pessoal, ó, a classificação de diferentes tipos de solo, né? Você tem que ter uma classificação internacional, né? Então, ter essa classificação, né, é fundamental para o planejamento e tomada de decisões, né? Você vai saber que tipo de solo existe, né? É importante. Por isso é importante conhecermos as principais, né, classes de solos do ponto de vista pedológico, né? O que é o pedológico? Da sua formação, né? Do ponto de vista da sua formação, né? Como que ele era antes, né? Como é que ele ficou? Que segue uma nomenclatura do Sistema Brasileiro de Classificação de Solos, né? CIBICS, organizado pela Embrapa em 2006, que é esse aqui, ó. Tá? Então a classificação é essa: argissolo, cambissolo, chernossolo, espodossolo, gleissolo e o latossolo, né? Tem vários, aqui tem outros só. Luvissolo, né? Perdi a caneta aqui. Né? Tem vários outros, luvissolo, neossolo,
nitossolo, organossolo, planossolo, plintossolo e vertissolo, né? E vamos ver agora, tem um monte, mas quais são importantes no Brasil? Ó, esses são, tudo que tem no Brasil são esses solos aqui, ó, tá? Todos esses existem no Brasil. Mas apenas 3, pessoal, corresponde, né, a 70% de todo o solo brasileiro, que é o argissolo, o latossolo e neossolo. Esses 3 tipos de solo, dentre todas aquelas classificações, né, apenas 3 já representam 70% de todo o solo do Brasil. Né? Bastante, hein, pessoal? Quer dizer, basta, né? Poucos representam muito. Você vê uma certa homogeneidade, né, que existe, né, no nosso solo aqui. Então, e os lá, o que são os lá? Eu peguei aqui, ó, os mais importantes para o Brasil, né? Os latossolos, né, são considerados evoluídos quanto à intemperização. Quer dizer, eles já estão quase que totalmente transformado em solo, né? Em grãos, né? Já está totalmente fraturado a rocha. Então, são evoluídos quanto à intemperização. Destituído de material pouco resistente, né? Todos já são, quer dizer, eles não vão evoluir mais que isso, né? Eles já estão intemperizados. Eles são profundos, né? Eles atingem profundidade, né, maiores que 2 metros. Tá? Apresentam horizontes pouco diferenciados, né, com zonas de transição difusas ou graduais. Olha aqui então, pessoal, você vê, ó, não tem zona de transição. Você vê que estou nessa foto aqui, ó, aqui de cima até aqui embaixo, ó, você não muda a cor, você não muda nada, né? É tudo uma cor só, não tem zona de transição. Se tiver uma zona de transição, ela é bem difusa ou muito gradual, né? Então, essa é uma característica do latossolo. E tem boa capacidade de drenagem. Como assim? A água percola sobre ele facilmente, né? Ele não fica retido na região, né? Ele não fica retido nas áreas aqui. Ele tem uma boa capacidade de drenagem. Com o horizonte A mais escuro, né? Olha, o horizonte A aqui, né? Vou apagar tudo. Com esse horizonte A aqui, ó, né? Que está aqui mais ou menos, ó, o A. Sua coloração aqui é o mais escuro, né? Varia de amarelo para vermelho, né? Ó, aqui já está mais amarelo e aqui está ficando mais vermelho aqui. Tá? Então, estão todas as informações aqui, né? No latossolo. Vamos para o próximo, que é o argissolo, né? Ó, o argissolo, ele é constituído por material mineral, obviamente, né? Com presença de horizonte B textural. O que é isso? Camada com textura arenosa, fina ou muito fina, em que houve incremento de argila. Nós podemos observar aqui, ó. Aqui tem uma forma textural de areia, né? Areia fina, né? Então, né,
Esse seria o nosso argissol. Opa! Dei um zoom aí sem querer. Vamos continuar. Dessa forma, nota-se que há um aumento no teor de argila no horizonte A para o horizonte B. Aqui, ó, né? Você percebe que ele vai mudando aqui, ó. Ele vai mudando aqui. Vai mudando a cor, coisa que não acontecia no latossolo. A transição entre esses dois horizontes é normalmente clara e o solo tende a possuir profundidade variável, coloração avermelhada ou amarelada. Tá? Você vê que tem uma coloração aqui em cima avermelhada e aqui para baixo começa uma coloração amarelada. Esses solos são relacionados a terrenos mais acidentados. Tá? E devido a essa característica geomorfológica, né, de ser mais acidentado, e aliado às suas texturas, são bastante susceptíveis a processos erosivos, né? A erosão. Como ele tem, né? Ele é formado pela aquela textura arenosa, né? Fina, ele é mais susceptível às questões de erosão. Aí estão todos os pontos, né, do argissol. E agora vamos para o neossolo, né, que são os solos mais frequentes no solo, no território brasileiro, né, o neossolo. São constituídos por material mineral, né, material mineral e orgânico pouco espesso, né, por material mineral e orgânico pouco espesso, com característica evolutiva pouco expressiva. Neo é de novo, né? Possuindo ainda minerais primários da rocha original. O que a gente consegue observar aqui, ó. Neo é porque ele não está, é novo, ele não está totalmente intemperizado. Então você começa a perceber aqui, a pequenas profundidades, a existência de rochas que lhe deram origem. Ó, né? Então, por isso que chama de neossolo, solo novo, solo recente. Né? Se observa rochas aqui ainda, que não foram intemperizadas. Né? O horizonte A sobre a rocha sã ou possui um horizonte C pouco espesso, formando uma sequência de horizontes A rocha ou AC rocha. O que ele está querendo dizer? Ó, como já tem rocha bem próximo aqui, ó, à superfície, então ele conclui que aquele horizonte C, que é intermediário entre a rocha sã e a rocha que começa a ser fraturada, né? Que é o saprólito, né? Então ele começa a diminuir essa área, né? Então, porque está quase ligado diretamente, ó, o horizonte A com a rocha sã, né? Ou ela é muito curtinha, né? A C, que é a de transição, então ele já chamou AC rocha, né? O horizonte AC rocha do nosso neossolo.
Aí as características do meu solo estão aí. Então, pessoal, compreender o solo é importante para a geologia e engenharia. Essa área de conhecimento que trabalha aplicando conhecimento geológico no âmbito da engenharia, lógico, serve de base para o planejamento de ações na construção civil. Né? Você, para fazer uma fundação, nós temos sempre que lembrar a estrutura, né? Nossa, eu lembrei de uma coisa que poderia ter mostrado para vocês, mas mostro depois. A estrutura pode estar perfeita, o carregamento perfeito. Agora, quem segura toda a edificação, pessoal, não é a fundação. A fundação, as sapatas, as estacas, né? As sapatas corridas, os radiês, eles são apenas o meio de transição entre a edificação e o solo, né? E que são calculados adequadamente para que suportem os esforços vindos da edificação. Tá? Compreender, né? Ah, tá, repetiu aquilo lá. As características geológicas do solo influenciam, né, de maneira significativa no tipo de estrutura civil para que o projeto de engenharia seja executado com sucesso. E quais são? O comportamento geotécnico do solo, a classe pedológica do solo, que é como ele se originou, a declividade e altitude do terreno, a configuração geomorfológica, né? Geo é geográfica, morfológica é a forma. Né? Qual é a formação? Ele é muito inclinado? Ele não é? A quantidade de precipitação e infiltração da água no solo, aliado ao estudo das rochas, né? Das fraturas de rochas, da litologia, né? Então, lugares que chovem muito, tudo isso influencia no nosso estudo de engenharia. Vamos ver cada item agora nesse. Nesse sentido, né, pessoal, solos muito evoluídos, com grande espessura latossolo, apresentam um comportamento geotécnico instável. Se não possuírem boa capacidade de drenagem e estiverem associados a terrenos declivosos. Tá? Certo? Por quê? Porque, ó, vamos ver. Se ele não tiver, né, uma capacidade de drenagem, essa água vai escorrer pela superfície, que é o que a gente vê muito por aí. Né? A declividade e a altitude influenciam no movimento de massas e no ângulo de inclinação das vertentes, reflete na propensão a deslizamentos, enquanto que a altitude está relacionado, entre outros fatores, à incidência de condições meteorológicas, né, estabelecendo um microclima particular de cada região. Né? Ele fala que é lógico, você vai subindo, né,
Você mudando, você vai sumindo uma serra, você percebe que vai mudando o clima, né? O clima é diferente. Então, isso também começa a influenciar na resistência do solo, né? Pela formação do solo, na sua resistência, na formação pedológica do solo. A configuração geomorfológica, por sua vez, né, também está relacionada à estabilidade da encosta. Vertente côncavas, né, permite o acúmulo A. Côncava seria assim, ó. Tá? Permite, né, vou fazer melhor. Né? Permite aqui o acúmulo de água, né? Principalmente, né, no contato rocha-solo, potencializando o risco de deslizamento. Tá? Aqui começa a influenciar aqui, ó, e pode de repente acontecer alguma coisa assim, né? E esse solo parar aqui. Certo? Ocorrência de elementos erosivos, que eu acabei de falar, né? Já as vertentes convexas, né? Aqui é a côncavo, concavo. Concavo é assim, convexo é assim, né? As vertentes convexas tendem a dispersar as águas, direcionando para fora das encostas, reduzindo a chance de acúmulo de água. Você vem aqui, você desce assim, né? Aqui isso é mínimo, né? Então, a vertente assim, ó, tende a levar a água para lá, né? Certo? Aqui é o que nós lemos já, né? A água, né? Outra coisa que a gente vai estudar muito, principalmente, né, nas questões de solo, pessoal, é a água. A água ajuda muito. A água ajuda quanto? Na hora que, quando? Quando você vai fazer o concreto. Você precisa de água para o concreto. Em compensação, a água presente num solo de fundação, num solo saturado, pode ocorrer o adensamento, né? O adensamento do solo na argila saturada, que daí dá o recalque que a gente calcula em mecânica do solo, os dois. A água para a geologia de engenharia é um dos principais fatores, ó, a serem levados em conta. A precipitação e a infiltração no subsolo são variáveis fundamentais. A água é a grande responsável pela redução da força de atrito entre as partículas do solo, já que ela lubrifica a área de contato entre as rochas, né, permitindo um deslizamento entre elas. Ó, né? A água aqui no meio, aí é o solo, né, os grãos de solo, e a água aqui, ó, né? Então ela lubrifica aqui dentro, né? Então ela permite um deslizamento entre os solos, né? Em algumas situações, a água adensa, né, promove o adensamento do solo, quando você tem a umidade úmida ideal, né? Por isso que faz aquela compactação do solo na estrada, que você passando aqueles rolos e passa um caminhão-pipa jogando água, vem o solo, porque ele calculou a umidade ideal que tinha que ter esse solo. Então ele joga a quantidade de água ideal e vem o rolo. O que esse rolo está fazendo? Ele está expulsando bolhas de ar e adensando o solo, e compactando o solo. Tá?
E aí não tem, o solo não está saturado de água. Ele está com uma quantidade de água ideal para que o solo favoreça a união dos grãos de solo. Né? Nós vamos ver também isso logo mais. Logo mais no próximo semestre. Né? Então, vamos lá. O teor de umidade do solo é um dos parâmetros analisados em estudos geotécnicos. Né? Situações críticas, né? Situações críticas com alta concentração de água, engenheiro, o solo pode se comportar como um fluido, já que a pressão exercida pela água separa as partículas, né? Você vai lá, muita água, né? Até isso que eu já gostaria colocando na cabeça de vocês, porque vai ser importante para você como engenheiro. O solo, você está seco, você vai colocando água, ele vai ficando pegajoso. O que essa quantidade de água está fazendo? Está fazendo que o solo se torne um aderente ao outro. A água, ela tem essa propriedade, pela tensão superficial, de aderir um ao outro. Só que vai avançando a umidade, chega num teor de umidade que age ao contrário. Que o solo, que a água passa a afastar os grãos de solo, né? Tornando ele um fluido, né? Que muito provavelmente foi o que aconteceu nas barragens lá de Brumadinho, né? Foi a liquefação do solo. Muita água, muita pressão, porque era a base de um talude, o solo se liquefez e o talude desceu. Ah, e daí como é que a gente investiga o solo, engenheiro? Tem dois métodos, né, de investigação do solo para nós engenheiros, né? Para nós engenheiros, né? São divididos em diretos, né, e indiretos. Quem trabalha com obra já viu, né? Os métodos diretos, né? Os métodos diretos são aqueles que envolvem a observação do solo ou de amostras, né? Por meio de intervenção física, né? Com o auxílio de algum equipamento. O que seria esse? A sondagem, né? Vocês já ouviram falar, está fazendo a sondagem do solo? Que é a sondagem, a percussão, né? Você vai fazendo lá, monta um tripé lá no solo, né? E vai coletando, vai fazendo uma perfuração e vai coletando e trazendo e registrando. Ah, nesse solo estava argiloso, a argila apareceu um pouco de areia fina e vai registrando. Opa, encontrei água. E vai registrando a profundidade, cada material que você foi encontrando. Isso é a sondagem que nós fazemos muito em obra, né? Para depois calcular a fundação, que é, né? Que é o Standard, né? Penetration Test. Standard, né? Standard Penetration Test. Né? Que é a perfuração do solo por meio de cravação de um amostrador padrão para medição, né, do índice de resistência à penetração, o NSPT, que vocês vão falar muito, que nós vamos falar muito nos próximos semestres aí, que vai determinar o quê? O nível de água e a profundidade das camadas, né, do solo, ou daqueles horizontes que nós vimos no começo aí.
Tudo certo aí, pessoal? Estão sobrevivendo? Estamos sim, pessoal. Estou aqui firme. Tá bom. Firme e forte, né? Pode continuar, professor. Fica tranquilo aí. Tá. Espero só. Pronto, eu voltei. Vamos lá. E esse do SPT, o Standard Penetration Test, é o método direto. Aí nós temos o método indireto, né? São procedimentos realizados para a obtenção da informação. Sempre a gente o subsolo, pessoal, o subsolo é uma coisa que não dá para enxergar. Então você vai trabalhar com uma amostra, com uma amostragem para poder, de certa forma, conhecer lá o subsolo da sua obra, né? Porque você vai ter cravação de estaca, ou vai fazer fundação, ou vai fazer uma escavação para fazer algo, um subsolo, né? Alguma coisa. Não, então, só que o método indireto, ele não envolve a perfuração ou a escavação. Estima-se as propriedades, né? As propriedades por meio dos parâmetros indiretos, como resistividade elétrica ou velocidade de propagação de ondas elásticas, né? Você vai medir, você vai colocar eletrodos no solo, né? E medir corrente elétrica, potencial elétrico, e baseado em informações prévias, você consegue determinar o tipo de solo que existe ali e fazer essa previsão para a tua obra, né? E ou emitir a propagação de ondas elásticas, né? Que são ondas sonoras, né? Que você pode também, através do reflexo dela, né? Você pode determinar algumas características importantes para o nosso solo. Tá? Vamos ver mais o que. Eu acho que estamos chegando ao final, infelizmente, né? E agora nós vamos passar um trabalho para vocês aqui, ó, que vai valer 1000 pontos, né? Que é o seguinte, ó, elaborar resenha. Você vê que a pontuação é saudável, né? Não dá para perder essa festa, né? Eu gostaria de uma participação maior de vocês no AVA, né? Vocês são qual semestre? Quarto? Segundo. Segundo semestre? O James, que semestre? Eu estou no terceiro, pessoal. Ah. E os demais? É segundo ou terceiro? Acho que sim. Tá. Tá bom. Então, vocês vão fazer uma resenha sobre cartas de suscetibilidade e movimentos gravitacionais de massas e inundações, tudo no Brasil, tá? Tudo no Brasil. Qual vai ser a fonte para vocês? O IBGE. Vocês vão entrar no site do IBGE e fazer a pesquisa. Vocês vão fazer uma resenha para cada um. Cartas de suscetibilidade e movimentos gravitacionais de massa e inundações no Brasil. Daí outro, cartas geotécnicas de aptidão à urbanização no Brasil. Cartas de setorização de riscos geológicos. Vocês vão ler esses temas, né? No site do IBGE, valor de 1000 pontos, né? Importante, né?
eu sou professor das matérias de finais de curso, né? Por isso que eu já estou falando Mexolos 2, concreto armado, eu dou essas disciplinas, né? Estrutura hiperestática, estrutura de madeira e metálica. Eu quero muito vocês comigo nos próximos anos, pessoal, né? Eu quero muito nos próximos anos vocês comigo. Pode contar comigo, professor, que eu vou tô na luta aí. Eu quero vocês na luta, não vamos desistir. Pô, já acabou o semestre, velho. É mais 15 dias de aulas, prova que eu vou fazer dessa disciplina, né? E seguir, velho, virar engenheiro, caramba. Passar. Meu, a turma, né, que começou comigo, comecei a dar aula na Anhanguera em fevereiro de 2017. A turma já está se formando, cara. Passa muito rápido. Passa quando vocês abrirem o olho, pô, falta um ano para se formar. É batalha? É batalha. Mas só os grandes vencem batalhas, né? Só os grandes vencem batalhas. Então, eu quero ver você na próxima aula comigo, aí, estudando resmate avançado, estrutura metálica, estrutura de madeira, concreto armado, mecânica dos solos avançado, né? Conto com vocês aí, né? Vocês acharam que esse trabalho está muito adiantado? Dá para fazer, James? Eu acho que dá para fazer, professor. Eu só preciso saber mais ou menos o tamanho de cada resenha que você quer, Ah, quantidade de dados. eu quero 30 linhas cada uma. Tá. Informações. Tudo Cada uma, retirada do 30 IBGE, linhas né? cada uma. Hã? Beleza. Todas as informações retiradas do IBGE ou pode ser outra Pode ser fonte? de outra fronte. Eu acho que o do IBGE já é suficiente. Ah, então tá ok. Então entra no site do IBGE, No site do IBGE. aí tem lá. Como é que eu consigo navegar nesse site para Não, procurar na hora que esse. coloca esse termo aqui lá na internet, que ele já te leva para o. Coloca esse texto, digita esse texto, ele já te joga para o IBGE. Daí você digita esse texto aqui, ó, ele já te joga para o IBGE. Daí essa daqui também, ó, né? Joga no Google e ele já te joga para o IBGE. E daí também vocês têm contato entre vocês, pode trocar ideias aí também, né? Ok, professor. Daí Aí manda pelo seu e-mail, né, professor? pelo e-mail do AVA, né? Tá. E-mail do AVA, eu vou postar lá, Tá. né? A última vez eu mandei nos dois, cara, eu acho. Eu vi. Não, eu vi que muitos de vocês mandaram. Nos dois, né, professor? Não, pode ser só no do AVA, Beleza. tá? É que eu fiquei sem dúvida se chegaria ou não. Na próxima Não vez eu vou chega assim, mandar e vou pedir um eu vi feedback teus se e-mails. chegou. Chegou, eu vi, eu respondi o teu e-mail. Não sei se você viu, eu respondi. Todo mundo que mandou, eu respondi. Eu vi todos os e-mails, né? Eu gostaria de uma atenção, de entrar, resolver. Não vamos agora. Pô, já está mais de um ano na faculdade, né? Agora é canudo, velho. Conto com vocês aí até o 5º ano. Tamo junto aí. Professor, nas aulas de projeto, não usa nenhum software, né, professor? Ou usa? Qual projeto? Sim, de dimensionar. Não, usa. Por quê? É porque como eu posso dizer, entrando em alguns grupos tal, e o pessoal fala muito no TQS, e eles Ah, falam que TQS. TQS não tem faculdade, porque, como é que pode dizer, a faculdade tenta passar algo mais genérico, né, e nada direcionado a um software. Tipo, Aham. deixar a escolha para o aluno, né, quando sair. Ah, sim, não é. Deixar, senão vai sair viciado só naquele, né? E daí vai É trabalhar isso. numa empresa que não usa o TQS, né? Mas eu posso Aham. orientá-los com o TQS, né? Eu Uhum. uso, por exemplo,
O primeiro que vocês vão usar é o F2, ó. Uhum. Quiser baixar já o F2. Esse eu uso aí na Anhanguera. O F2. Esse Então, F2 ele tem um custo alto ou tem alguma não. coisa de. Ele tem a versão gratuita. O É? F2 ele faz só os momentos, os esforços solicitantes, né? Ele dá uma análise estrutural da estrutura. É legal saber. Como Aham. eu oriento as pessoas a usarem. Agora, se quiserem baixar também já o F2 para chegar mais preparado, tudo bem também. Tem a Qual versão que usa em gratuita e a sala? paga. Hã? Tem algum que usa em sala? O F2. F2, né? Aham. Quais que você já trabalhou, professor? O TQS, né? Mais o TQS, Aham. tá? Você gosta da área de estruturas? Rapaz, eu acho legal a parte de dimensionamento e análise de carga. Ah, legal. Eu acho interessante isso. Então, estamos juntos aí nessa, viu? Os cursos todos de estrutura sou eu que dou. De mecânica de solos e estrutura sou eu. É comigo. Uhum. Tá Eu acho bom? legal essa questão de você projetar, sabe? Eu acho legal. Uhum. Não, bacana. Tem que ter essa visão mesmo, né? Agora, de todas as disciplinas que eu dou, né? O que tem menos presença nas aulas online é vocês aqui, né? É. Vocês aqui é o que menos pessoas. Será que muita gente? Bom, pessoal, eu vou continuar aqui, mas vou encerrar a gravação para esses assuntos não ficarem, né? Mas maravilha. Mas eu estou aqui, tá? Não vou sair, não. Boa noite Beleza. a todos.